Olá, bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos sólidos. Nesta aula, vamos fazer um exercício sobre o cálculo de reações de apoio em vigas e vamos resolver essa viga que está demonstrada aqui no exemplo, sendo uma viga biapoiada com uma carga distribuída de 100 kN por metro, aqui indicada, e uma carga concentrada de 80 kN aplicada aqui na extremidade livre dessa viga. Essa viga é uma biapoiada, tem dois apoios, uma articulação fixa em A e uma articulação móvel ou rolete aqui em B. E tem esse trecho aqui entre B e C chamado de balanço. Então é uma viga que está biapoiada, porém ela tem um trecho em balanço. E as dimensões estão aqui indicadas, 0,8 metros e 1,6 metros entre o trecho B e C. Bom, o primeiro passo para calcular as reações de apoio é traçar um diagrama de corpo livre. Então está aqui nossa viga do lado esquerdo. O primeiro passo é desvincular a estrutura ou o componente, como é o caso dessa viga, dos seus apoios e dos seus carregamentos e aplicar os carregamentos como a estrutura estivesse solta no espaço, de modo a gente conseguir fazer o equilíbrio dessas forças. Então, representando aqui do lado direito somente a viga, quais carregamentos tem aplicados nessa viga? Primeira coisa, tem essa carga de 80 kN que está representada aqui nessa extremidade. Representando aqui de forma simplificada com a outra simbologia, essa carga de 100 kN por metro está sendo representada aqui em pontilhado, nesse retângulo pontilhado, para a gente lembrar que é uma carga que veio de uma carga distribuída, então essa é uma simbologia que é utilizada. E como é uma carga distribuída retangular ou uniforme, é esperado que tenha uma força resultante ou uma força equivalente exatamente no meio ou no centroide aqui dessa distribuição de carga. Então, se você não lembra esse conceito, volte lá nos capítulos de centroides e cargas distribuídas para ver como que é feito esses conceitos. São aplicados os conceitos de centroide para achar o centro de gravidade dos corpos, ou fazendo a mesma analogia, o mesmo raciocínio, achar o centro de cargas distribuídas e o valor da sua força resultante. Lembrando lá do conceito, essa força resultante vai ser equivalente à área dessa carga distribuída, porque veio lá do conceito de integral. Sendo assim, para um retângulo, usando a base vezes a altura, eu estou considerando aqui esse valor de 100 kN por metro uniforme aqui em todo esse comprimento, que é 0,8 metros mais 1,6 metros. Somando aqui, multiplicando, a gente tem uma força resultante de 240 kN. Façam as contas aí, acompanhem as contas para conferir os resultados depois. O próximo passo é olhar as reações. Então, no ponto B, é uma articulação móvel ou rolete, então esse tipo de apoio não transfere, não segura, não resiste aos efeitos de momento, e também ele não consegue segurar movimentos horizontais ao piso aqui, ou à parede, no caso aqui onde está indicado no ponto B. Então a única reação possível é essa reação VB, como é conhecido lá dos princípios da estática. E lembrando, pessoal, que essa reação VB ela pode ser tanto no sentido para cima quanto no sentido para baixo. O resultado das equações depois vai nos mostrar ou nos confirmar esse sentido. O próximo apoio é o apoio em A, que agora é um apoio diferente do apoio B, pelo fato de que ele está preso no chão e articulado aqui no ponto A, de maneira que ele provoca resistência a movimentos horizontais e resistência a movimentos verticais. Como é uma articulação, não oferece resistência aos momentos. Então temos reações verticais no ponto A e temos também
reações horizontais no ponto A. Portanto, temos 3 incógnitas de reação de apoio, e lá das equações da cinemática, das equações do equilíbrio estático, nós podemos definir essa viga como isoestática, já que eu tenho no máximo 3 reações de apoio para serem resolvidas pelas 3 equações de equilíbrio, que são somatória de forças e somatórias de momentos, no caso aqui, no plano. Além dessas informações, para o diagrama de corpo livre, é importante que a gente conheça as dimensões de cada uma das cargas para facilitar depois o processo de somatório de momentos, como vamos ver na sequência. Retomando o nosso diagrama de corpo livre aqui do lado esquerdo da figura, vamos partir para o equilíbrio estático. Nesse caso, a estrutura está estaticamente determinada, e o equilíbrio estático prevê que as 3 reações de equilíbrio são iguais a zero, ou seja, não existem acelerações. Nesse caso, fazendo o equilíbrio na horizontal, nos requer que a somatória de todas as forças na direção horizontal, ou x, como eu chamei aqui, sejam iguais a zero. Na direção horizontal só tenho a força HA, portanto, esse HA vai ser igual a zero. Partindo para o somatório de forças verticais, ou na direção y, como eu chamei aqui, o mesmo princípio, somatória de forças igual a zero, eu tenho VA e VB no sentido positivo de x, então VA mais VB, FR, que a gente colocou o valor lá de 240 e o 80 aqui, eles estão no sentido negativo, portanto, sinal negativo, somatório igual a zero. Resolvendo essas equações, eu não consigo isolar até o momento VA e VB. Então eu preciso de mais uma equação, pelo menos, para conseguir isolar o valor de VB. Vamos fazer isso usando a somatória de momentos. Vou escolher arbitrariamente fazer somatória de momentos no ponto A. Assim eu libero o efeito da reação em B para ser calculado. Então, portanto, se eu fizer o somatório de momentos em A, note que VB está fazendo uma tendência de giro no sentido anti-horário, com um braço de alavanca de 0,8 metros aqui, como está indicado. Então, foi representado aqui, assim. Seguindo com as equações, eu tenho a força resultante, que está a uma direção de 1,2 metros, ou seja, metade de todo o comprimento da viga, em relação ao meu ponto A. Então, 240 kN, que é o valor de FR, vezes 1,2, em relação ao ponto A. Da mesma maneira, o 80, girando no sentido horário, portanto, sentido negativo, está com um braço de alavanca aqui de 2,4 metros em relação ao ponto A. Fazendo o somatório igual a zero, isolando essa equação, eu tenho um valor de VB positivo, equivalente a 600 kN. Como ele está no mesmo sentido que foi adotado, positivo, esse é o sinal, esse representado pela seta, indicando o módulo, a direção e o sentido dessa força. Conhecendo o valor de VB, posso voltar na equação anterior e isolar o valor de VA. É isso que vamos fazer agora. Então, VA, isolando dessa equação, eu consigo, com o valor de VB, chegar a um valor de menos 280. O que significa o sinal de negativo quando eu faço as equações de equilíbrio? Significa que eu fiz uma hipótese, ou eu chutei aí no popular, o valor de uma das reações, no caso VA, para cima, só que nas equações, para que mantenha o equilíbrio, VA tem que ser com sinal contrário, portanto VA é indicado para baixo no valor de 280 kN, como está indicado aí. Resolvendo o sistema isostático, chegamos no valor das 3 equações, estão destacados HA 0, VB 600 kN para cima e VA
280 kN para baixo. É importante, terminado o cálculo, orientar as reações na estrutura de maneira correta, como eu vou indicar aqui, porque, como vamos ver em outros exercícios, em outros trabalhos, para dar continuidade ao projeto de vigas, eu preciso das reações indicadas com o sentido correto, porque isso pode me causar erros ou confusões depois. Então, só resumindo, esse foi um cálculo de reações de apoio, um cálculo relativamente simples, mas que causa um pouco de confusão aí na cabeça dos alunos ou dos estudantes de engenharia menos experientes, por causa dessa questão dos detalhes, quando é positivo, quando é negativo, quando é que faz o somatório, se confunde um pouco com as cargas distribuídas, mas fazendo com calma, fazendo passo a passo, seguindo essa sistemática que foi apresentada, é possível resolver qualquer viga isostática sem maiores problemas. Então, esse é o objetivo da aula. Obrigado pela atenção e até a próxima. Só lembrando que o conteúdo desse assunto eu estou me baseando aí no livro de Estática e Mecânicas dos Materiais do Beer, e esse assunto pode ser encontrado a série de exemplos e a teoria desses conceitos nos capítulos 4 e 6, que se referem ao equilíbrio estático de corpos rígidos e análise estática de estruturas. Então, procurem outros exercícios e treinem esses conceitos que vão ser importantes para as próximas aulas. Obrigado pela atenção, até a próxima.